é guerra grande e é uma guerra, como a própria mídia liberal já falava desde abril, da Faria Lima. Daí a gente vê onde a banda toca na mídia liberal e também em alguns sites progressistas, alguns jornalistas progressistas que embarcaram nessa história da Malu Gaspar, nessa narrativa que está sendo criada. Eu vou começar, inclusive, pelo... Como é que chama o nosso amigo aí que fez essa última pergunta, Ana? É o O... PJ, deixa eu ver aqui. PJ. Ele está sempre aqui com a gente, o PJ. Ah, tá. Então, aqui, ó, o PJ, é o seguinte, eu vou ler para você da onde veio essa narrativa, tá? Para começar, em abril desse ano, 7 de abril de 2025, tinha uma reportagem, eu escrevi um artigo ontem na Fórum, que vocês podem ver lá, podem ler na íntegra, sobre por que hoje a mídia tenta blindar, a mídia liberal tenta blindar o André Esteves na guerra da Faria Lima. Em 7 de abril, uma reportagem da Folha já citava o contrato entre o escritório onde trabalha a Viviane Barsi e o Banco Master, tá? Gente, isso, para começar, essa questão de endinheirados procurarem advogados que são próximos aos jogadores, acontece aqui em Mojimirim, acontece em São Paulo, acontece em todos os lugares. Agora, qual que é a conduta disso tudo? Daí a gente precisa ver. Essa questão do contrato, eu vou ler aqui, ó, a matéria da Malu Gaspar, onde ela faz esse alarde no dia 9 de dezembro, ou o hiato, 7 de abril para 9 de dezembro. O valor milionário do contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o enrolado Banco Master. Essa é a matéria da Malu Gaspar, exclusiva, citando um contrato que já era de conhecimento público, no dia 9 do 12. E ela diz aqui, ó, de acordo com informações aqui, a equipe da coluna teve acesso, ou seja, eu ouvi dizer, aqui, ó, a PF também prendeu celulares e netbooks, mas o que mais preocupa os advogados do Master nem é propriamente o fato de existir um contrato, e sim a remuneração, 3,6 milhões mensais. Gente, o contrato já era de conhecimento público, desse valor que ela está fazendo alarde. Olha aqui. De acordo com informações aqui, a equipe da coluna teve acesso, é o que consta do documento, é que não foi propriamente apreendido, quer dizer, um documento que não foi propriamente apreendido, mas estava em formato digital no celular de Vorcaro, entre os arquivos trocados por ele com funcionários do seu banco. Peraí, que contrato que é esse? Que contrato que é esse, Melo? Com esse valor, eu posso fazer um contrato aqui com o Melo, para ele fazer assessoria de imprensa para mim por 150 milhões, e mandar para minha esposa, e a Polícia Federal vir aqui pegar e falar assim, ó, daí eu vou falar, o Melo tinha um contrato de 150 milhões de assessoria de imprensa com o Plínio? Peraí, gente, então vamos, ó, diminuir essa pressão. Pensamento digitalizado, né? A gente já Ou viu. nessa suposição que eu duvido, inclusive, que ela tenha tido acesso, que foi cantado para ela, não apareceu nenhuma fotinha, nenhum print até hoje disso, né? É aquela velha história, viu, Melo? Quando o Moro foi perguntar para o Lula, não, mas encontraram lá na sua casa um contrato de venda do apartamento lá do Guarujá. Estava assinado, doutor? Não, não estava assinado. Estava com meu, alguém assinou? Não, sei. Não, então não é meu. Então é isso. Gente, é uma coisa incrível o que está acontecendo. E hoje, o que aconteceu? Olha para vocês verem. Primeiro, acho que é importante explicar, começando assim, qual o interesse que existe nessa história? Até abril, a mídia liberal falava abertamente da guerra em torno da liquidação do Banco Master. Por quê? Era uma guerra do André Esteves, que tentava comprar a parte saudável do banco,
para deixar a parte podre, os chamados títulos podres, para o BRB. O que é o BRB? É o Banco de Brasília, lá do Distrito Federal, onde a Ana vive, que é administrado pelo governo Ibanez Rocha. Quem fez essas tratativas entre o Banco Master de Daniel Vorcaro, o governo Ibanez Rocha, que inclusive parece que ganhou muito com isso, e o Paulo Henrique Costa, que era o ex-presidente do BRB, o grupo político comandado por Ciro Gomes, por Ciro Nogueira, certo? Então, para começar essa criação, vamos primeiro falar do lado político. A hora que puxar aí, vai vir todo o grupo político de José Roberto Arruda, de Ciro Nogueira, de Antônio Rueda, de quem mais aí? Cláudio Castro, Davi Alcolumbre, Ibanez Rocha, tá? Que compraram. Daí o que aconteceu? Tem uma questão que eu acho que é interessante, que no dia 2 de abril foi feito um acordo aí entre o André Esteves, né, assim, um acordo para dividir os ativos do Master, isso 2 de abril. Daí estava em polvorosa a mídia liberal, a guerra. Daí, de repente, no dia 27 de maio, o nome de André Esteves desaparece do noticiário. Eu escrevi ontem, viu, Melo? Hoje parece que o Vorcaro é o Dom Quixote da Faria Lima, que ele está lutando contra moinhos de vento, não tem um adversário. Na mídia liberal não tem um adversário. Mas aqui a gente conta, viu, gente? André Esteves está à frente dos bancões. E daí vamos lá. Aqui, 27 de maio, Esteves anunciou 1,5 bilhão em ativos ao BTG Pactual e se comprometeu a destinar esses recursos para sua instituição. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso aqui era matéria do Valor Econômico. O BTG comprou 1,5 bilhão em títulos saudáveis do Master para capitalizar, junto com os 12 bilhões que o Banco de Brasília aportou no Banco Master também, porque eles precisavam dar liquidez, capitalizar o banco para falar assim, essa fusão entre a compra do BRB pelo Master é uma coisa boa. Eles pegaram dinheiro do próprio BRB e compraram os títulos podres. Ou seja, hoje o Banco de Brasília, que é estatal, corre o risco de solvência também, tá, gente? Só para isso. E daí o que acontece? Gente, foi a farra dos CDBs. O que aconteceu com a farra dos CDBs? O Master está oferecendo esses títulos a 140%, coisa que não existe no mercado. E quem pulverizou, justamente para capitalizar, e quem pulverizou isso? André Esteves no Banco BTG Pactual, mas os bancões embarcaram nessa história toda. Tá? A partir daí, então, não aparece mais. Daí vem a Malu Gaspar no começo desse mês, com essas histórias do Moraes, depois com a história de que houve pressão do Moraes no Galípolo em favor do Master. Gente, follow the money. Vamos seguir o dinheiro. O que aconteceu? O Vorcaro foi preso no mesmo dia em que foi liquidado por uma decisão do Banco Central, o Banco Master. O que é liquidação? Praticamente a falência. Acabou o Banco Master. Alguém vai ter que pagar a conta. Qual que é a conta maior do Banco Master? Justamente esses CDBs a 140% capitalizados pelos grandes bancos, inclusive pelo BTG Pactual. Quem investiu até R$250 mil vai ser ressarcido através do Fundo Garantidor de Crédito, FGC. O que é o FGC? É uma espécie de poupança. Então, eu vou lá, faço um investimento. O banco tira uma porcentagem desse investimento e coloca no Fundo Garantidor de Crédito. Não é do banco, viu, gente? Esse é dinheiro dos investidores que vão para o Fundo Garantidor de Crédito. Então, agora, com a liquidação do Master,
Quem investiu até 250 mil reais em ações do Master vão ter o dinheiro garantido aí pelo fundo garantidor. Estimado, viu, Ana? 41 bilhões dinheiro dos bancões, que os bancões colocaram no nosso lar, para salvar. Só que tem um porém. Quem investiu acima de 250 mil nessas ações não tem garantia. Pode perder o dinheiro. E daí o que vai fazer? Judicializar a questão contra os bancões. Então, Bradesco, que ofereceu, Itaú, BTG, vão ter que arcar com o prejuízo do Banco Master. E é aí que está o X da questão. Agora tem uma questão interessante. Hoje mudou o foco da mídia liberal. A Malu Gaspar falou, vou até colocar uma foto aqui, falou que o Moraes, em julho, se encontrou com o Galípolo e o Galípolo, para pressionar, segundo ela, era para pressionar até pouco tempo, né? E falou para o Galípolo, falou assim, ó, parece que está havendo uma pressão dos bancões aí, nesse caso do Master, né? Isso está tudo na matéria, lá eu vou jogar o link aqui para vocês, né? Então, será que está vendo isso? Daí o Galípolo falou assim, ó, a gente tem provas que houve fraude. Sabe qual foi a pressão do Moraes, Ana? Falou, então vamos investigar. A Malu Gaspar falou isso, não fui eu, gente. Vai lá na minha coluna, lá vocês vão ver. Ela falou isso. Ela desmentiu tudo que ela fez. Falou. E daí qual que é o foco agora? Dias Toffoli. Aqui, ó. Tá aqui, eu vou colocar. Essa aqui é a manchete do Estadão hoje. Acho que tem que remover esse primeiro, né? Ex de Toffoli atua para JF, CSN e vê processos no STF e STJ subirem 140% após posse. É o mesmo método da Viviane Barsi. Gente, Ricardo Lewandowski, lembra que o filho dele tinha um escritório de advocacia? Também atuava no STF. Qual que é o problema? O problema é quando tem algum absurdo. E o que aconteceu nesse caso, o Master, não houve. Olha, gente, aqui é interessante que, ó, a própria matéria aqui, sensacionalista da Malu Gaspar, que fala que aqui, ó, vou citar, vou ler para vocês a matéria dela, é que o pessoal tem um problema de interpretação de textos, coleguinhas da mídia liberal, ó. O contrato, está falando do contrato do escritório, o suposto contrato que alguém disse para eles que teria no celular do Vorcari. Tem um escopo bastante amplo, o de representar o Master onde for necessário e não especifica uma única causa ou processo. Caso fosse cumprido integralmente, só que não existe nenhuma única causa ou processo, teria rendido para o Barsi de Moraes, o escritório de Viviane, 129 milhões. O que não ocorreu, já que o Master entrou em liquidação. Gente, a própria matéria dela hoje diz que foi uma decisão conjunta, de todo, unânime, da diretoria do Banco Central para liquidar o Master. Qual a chance disso ser revertido no STF? Praticamente zero. Praticamente zero. Imagina se o Dias Toffoli vai se queimar com a Faria Lima. Não vai, gente. Então, assim, é toda uma espuma que está sendo feita, e daí tem algo interessante, viu, Ana? Que sai hoje também, e daí tem a ver com essas fotos. Quem que está aqui, ó? Daniel Vorcaro, para quem só está assistindo a gente, só está ouvindo a gente. André Esteves, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, daí aparece esse elemento novo aqui, ó, chamado Renato Dias Gomes. Sabe quem que é o Renato Dias Gomes? O Renato Dias Gomes, viu, Melo e Ana, foi indicado pelo Roberto Campos Neto para a diretoria de organização do sistema financeiro e de resolução durante o governo Bolsonaro, né? Essa diretoria tem poderes que superam até mesmo a presidência, o do Galípolo. E daí, no dia 9 de setembro, a jornalista Gabriela Furquim
do Metrópolis, que cobre os bastidores da economia, aqui, ó, diz que o Gomes estava travando de levar a questão da liquidação do Master para o colegiado, ou seja, para o Comitê de Política Monetária, para a diretoria do Banco Central. E daí ela fala aqui ainda, detalhe, viu, gente? Os dois últimos indicados pelo Roberto Campos Neto, pelo Paulo Guedes e pelo Jair Bolsonaro no Banco Central, terminam o mandato agora no dia 31. Quarta-feira eles estão fora, tá? Do Banco Central. E daí ela traz esse nome aqui, ó. Renato Dias, eu vou pegar certinho, não. Renato Dias de Brito Gomes. Daí, o que diz a jornalista do Metrópolis aqui, ó? Nos bastidores, há especulação de que Renato, depois de uma quarentena, já tem destino certo. Ele estaria de malas prontas para assumir um cargo em um dos chamados bancões, que são os maiores opositores da transação envolvendo o Master e o BRB. Ou seja, é briga de cachorro grande, é dinheiro dos bancões, André Esteves, Febraban, contra esse aventureiro Daniel Vorcaro, que chegou de Minas fazendo ali um alarde na Faria Lima, dando festão, né, pagando 15 milhões na festa de 15 anos da filha, fez um estardalhaço e agora os bancões vão ter que meter o dinheiro, a mão no bolso, para pagar a farra do banqueirinho do Centrão, banqueirinho do Ciro Nogueira, o banqueirinho do Davi Alcolumbre. Então, gente, o caso é complicado, mas eu trouxe um panorama aí, porque tem duas implicações, a política e a financeira. O que está em jogo que os jornalões defendem é justamente a financeira, fazendo a defesa do André Esteves e dos grandes bancos, viu, Ana e Melo? Espero ter sido claro aí, porque é bem intrincado e eu sugiro que o pessoal vá ler lá as matérias, que eu deixo tudo detalhadinho, viu? Tem que estudar mesmo, porque não é simples, né? A operação aí. E algo assim que muita gente comenta aqui no Distrito Federal, viu, Plínio, Ivan e Melo, é como o Ibanez já desapareceu, né? Ele tem uma capacidade de desaparecer da cena. No começo estava tudo jogando contra ele, né? Agora ele simplesmente desapareceu. Ninguém mais fala do Ibanez. Isso é uma coisa que está incomodando muito, viu, aqui em Brasília, porque todos nós que estamos aqui na Fórum também acompanhamos como ele vem lidando com o Banco BRB e depois, nesse caso, com o Master, desde lá do começo do outro mandato dele. Ô, Ana, o maior absurdo é que eles colocam, como eu falei, o Vorcaro como sendo um Dom Quixote lutando contra moinhos de vento, como se não tivesse ninguém. E eles tentam printar nesse moinho de vento, cada hora um rosto. O Moraes era até ontem, agora é o Dias Toffoli por causa da cariação. Só que tem uma questão, a cariação é entre o Aquino, que foi uma indicação do Lula, que fez a análise do processo no Banco Central, né? Mas que não tinha todas as informações que esse Renato Dias Gomes tem, tá? Entre o Vorcaro e entre quem? Paulo Henrique Costa, gente. Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do BRB, que é o braço desse grupo político lá no BRB. Né? Então é isso. É isso. E o Ibanez, antes de ser governador, era um advogado poderosíssimo que tem uma coleção de capivaras, né? De muita gente. Ele coleciona umas capivaras assim. De vez em quando começa a falar muito no nome dele, ele manda uma foto das capivaras, um nude das capivaras para as pessoas, e aí daqui a pouco ele sumiu o Ibanez.